Boa noite, Chip 99. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. Mas que mesmo sendo online, você da sua casa, nós aqui, mas que você tenha a liberdade de adorar o nome do nosso Deus juntamente com a gente, tá bom? Então compartilhe este culto aí, espalhe essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E é isso aí, adore o nome do nosso Deus com a gente. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a Deus. Dás a vida, és amor que ilumina as trevas, a esperança que restaura cada coração ferido. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meus pulmões. Então te dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meus pulmões. Então te dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meus pulmões. Então te dou meu louvor só a ti.
traz a vida, és amor, ilumina as trevas, a esperança que restaura cada coração ferido. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor só a ti. Te adoramos, Senhor Jesus, nessa noite. E toda a terra irá clamar, com todo o ser irei cantar. Grande é o Senhor, e toda a terra irá clamar, com todo o ser irei cantar. Grande é o Senhor, e toda a terra irá clamar, com todo o ser irei cantar. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor só a ti. Te adoramos, Jesus, nessa noite. Glorificado seja, Pai. Te louvamos, ó Pai, te rendemos graça nessa noite, Senhor Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. E é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor só a ti. Boa noite, Igreja Chip 99. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira, nosso culto online. Eu queria convidar você, junto com a sua família, para estar participando com a gente, amém? Antes de começar, antes de ler o versículo que eu trouxe, eu queria convidar você, se você não curtiu esse vídeo, que você curta, compartilhe aí com seus amigos, manda para ir para a sua rede de contatos, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para a sogra, para todo mundo, e curte aí com a gente, beleza? Eu queria ler com você no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Vai falar assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, estava ali sozinho. O barco, porém, estava lá no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar.
E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Bom, aqui os discípulos estão no meio de uma tempestade, no meio da noite, e de repente eles enxergam um ser caminhando sobre as águas. Logo eles ficam apavorados, morrendo de medo, porque eles pensam que é um espírito ou fantasma ou algo parecido. Era uma situação que eles não estavam acostumados, que pegou eles de surpresa. E ali no começo, quando Jesus diz que compeliu os seus discípulos, o significado da palavra compeliu significa que Jesus está obrigando eles a ir naquele momento. Compeliu significa uma ordem. Jesus estava ordenando que eles fossem, que eles entrassem no barco naquele momento e fossem. Jesus, ele sempre foi muito amoroso, sempre foi muito persuasivo. Então não teria por que aqui ele está dando uma ordem aos discípulos, porque ele sempre foi de uma maneira amorosa com as pessoas, e o seu pedido automaticamente se tornava uma ordem, porque as pessoas seguiam ele e faziam aquilo que ele falava. Mas aqui Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Então, quando ele dá essa ordem, ele não está dando abertura para questionamento e nenhum tipo de dúvida. Ele simplesmente fala para os discípulos: não, vocês vão ir, só que vocês vão ir agora. Então, como os discípulos já estavam com medo, eles podiam ter falado assim: não, vamos esperar, daqui a pouco você se despede da multidão e você pode vir junto com a gente. Mas não, eles falaram: vocês vão ir agora, vocês vão ir sozinhos e eu irei depois. Os discípulos já tinham passado uma situação parecida nesse mesmo mar, onde eles tiveram que enfrentar uma tempestade. Porém, nessa situação, Jesus estava dentro do barco com eles. A Bíblia fala que ele estava dentro de um cômodo no barco dormindo. Então, quando houve a tempestade, quando as ondas começaram a bater no barco, Jesus simplesmente se levanta, os discípulos gritam por ele, chamam Jesus, e ele se levanta e acalma o mar naquele momento. Vai até onde os discípulos estavam e acalma o mar e tudo se aquieta. Porém, dessa vez, os discípulos, conhecendo já esse mar, sabendo que ali havia muitas tempestades, eles iriam ter que ir, mas dessa vez eles iriam ir sozinhos. Mas Jesus, seguindo a ordem então que Jesus deu. Aqui, quando Jesus fala isso para eles, eles não fazem esse questionamento. E nós, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem a mania de sempre querer questionar aquilo que Jesus tem para a nossa vida. A gente sempre está achando desculpas para dar para a gente não fazer aquilo que Jesus está ordenando que a gente faça. Ou seja, a gente está questionando uma coisa que Jesus não está abrindo brecha para questionamento. A gente fala: não, Jesus está mandando que eu vá, mas eu não posso ir agora. Eu tenho que mudar algumas coisas, eu tenho que parar de fazer certas coisas, eu tenho que achar a igreja certa, eu tenho que encontrar a pessoa certa para me levar. E acaba buscando um monte de motivos para você, que faz com que você não vá, que você negue aquilo que Jesus está ordenando que você faça. Então a gente começa a achar desculpas, achar pretexto para dizer não, para dizer que não é o momento certo, que não é aquela hora. Então Cristo está nos chamando que a gente vá. Mas o que é a gente ir? Para onde que é que Ele quer que a gente vá? O que Ele quer que a gente faça? Você já se perguntou o que move você? O que faz você levantar todo dia de manhã e ir para o seu trabalho? Qual é o combustível que move a sua vida? Você já se perguntou qual é o seu propósito aqui? Muitas vezes eu já me fiz essa pergunta e venho me fazendo. De porquê que Deus permitiu que eu acordasse mais um dia?
o porquê que como tem tanta gente lutando pela vida ou tanta gente que não tem essa mesma oportunidade, por que eu ainda estou aqui, por que eu ainda continuo? Tem algum motivo, tem um propósito. E você precisa descobrir qual é esse motivo, qual é esse propósito. É simplesmente para você pagar suas contas no final do mês, ou para você adquirir algum bem material? É simplesmente para isso? Eu acredito que não, porque Deus criou você perfeito em todas as áreas. Ele criou você, ele se dedicou em cada detalhe na sua personalidade, no seu jeito. Ele dedicou um tempo na sua criação. Então eu acredito que ele não fez você exatamente, não fez você para você viver uma vida comum, uma vida simples, para simplesmente trabalhar, acordar e trabalhar, no final do mês você pagar suas contas e simplesmente viver dessa maneira. Eu acredito que não. E o que é esse ir? O que Jesus quer que a gente faça? Ali fala que quando Pedro ouviu a voz de Cristo, ele se posicionou, ou seja, ele tomou uma atitude, ele se moveu naquele momento diante daquela situação de falar com Jesus. Não, se é você mesmo, Jesus, que está lá, então eu vou até você. Ele tomou uma atitude, ele deu um passo para poder experimentar algo com Cristo naquele momento, naquela situação. Então é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que descobrir qual é o caminho que Deus está colocando na sua frente. O de Pedro naquele momento era sair do barco e caminhar até Cristo. Qual que é o seu caminho? O que Deus está colocando na sua frente nesse momento? É isso que você tem que descobrir. Só que você não basta só você entender isso, você tem que se posicionar e se mover diante disso. Você tem que tomar uma atitude, dizer, não, se Cristo está me chamando, está me mostrando um caminho, colocou um caminho na minha frente, então eu vou seguir esse caminho. Ali fala, né, que o vento era forte, eles já estavam enfrentando uma tempestade, eles já estavam com medo, e daí eles enxergam esse ser e acham que é um fantasma, eles ficam com mais medo ainda. Então, o que é a maior reação da maioria, né? É ficar ali no barco com medo, sem fazer nada. Mas Pedro não, Pedro teve coragem de sair do barco e ir até Jesus. O que é mais cômodo pra gente? É ficar na segurança do barco ou sair e descobrir algo novo, caminhar sobre o desconhecido, avançar sobre um lugar que você não conhece? O que é mais cômodo? É ficar na segurança do barco. Só que Cristo não criou você para você ficar na sua zona de conforto. Ele criou você para avançar aonde você não conhece. Ele quer usar a sua vida para você alcançar a vida de outras pessoas no desconhecido. Só que muitas vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo de avançar, a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido e a gente acaba ficando paralisado. A nossa primeira reação é ficar ali, não, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, na minha vidinha, no meu círculo, e não vou me mexer. Mas Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você se mova, que você avance. A sua fé, ela tem que ser maior do que o medo. A sua fé, ela precisa vencer o medo. E como que você vai fazer isso? Como que você vai fortalecer a sua fé? Como você vai edificar a sua fé? Para poder você vencer o medo e você poder caminhar naquilo que Cristo colocou na sua frente. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa ter experiências com Jesus. E daí sim você vai edificar a sua fé. Você vai acrescentar a sua fé. Domingo a gente teve o culto. E Deus falou muito forte comigo. A gente sabe que quando a gente se coloca na presença dele e ora e fala com ele, ele fala com a gente. A gente tem certeza disso. Basta a gente se colocar na presença dele e ele vai falar com a gente. E a minha oração de um tempo atrás até agora, ela tem sido toda a minha oração, ela tem sido de que eu não me perca, que eu não saia do propósito que Deus tem para minha vida. Que as coisas, que as circunstâncias ou que as pessoas que passam pela nossa vida, que nenhum motivo venha me afastar
do propósito que Deus tem para minha vida. Essa tem sido a minha oração. E domingo Deus falou muito forte comigo e disse: cara, as tuas orações, esse medo que tu tem de sair do propósito, esse medo que tu tem de que você se perca, cara, as tuas orações, elas estão sendo ouvidas. Deus falou isso diretamente para mim. Então isso encheu meu coração e acrescentou demais na minha fé. E a partir dali, cara, é esse tipo de experiência que você precisa ter para você edificar a sua fé, que você precisa ter para você acrescentar a sua fé. E daí, cara, não tem tempestade, não tem medo que vai paralisar você. Você vai alcançar lugares que você não imaginaria que você iria alcançar. Depois que você tiver esse tipo de experiência, que você acrescenta a sua fé em Deus. Uma água aqui. E ali no final diz, né? Mas vendo ele que o vento era forte, teve medo e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, Pedro saiu do barco, ele caminhou, andou em direção até Jesus, mas no momento que ele olhou para o que estava acontecendo ao redor, no momento que ele olhou para as ondas, para a tempestade, ele começou a afundar. E isso acontece muitas vezes com a gente. No momento que a gente tira os olhos de Cristo, isso começa a derrubar a gente. A gente começa a afundar a partir do momento que a gente tira o olho do propósito que é Cristo. E foi isso que aconteceu com Pedro. No momento que ele começou, que ele duvidou, que a fé dele duvidou daquilo que estava acontecendo, ele começou a dar atenção para o que estava acontecendo ao redor, tirou o foco, tirou a visão dele de Cristo, ele começou a afundar. Eu queria ler mais um versículo com você. Deixa eu achar aqui. Que está no livro de Romanos 8:19. Que fala assim, Romanos 8:19. Se você quiser abrir aí junto comigo, fica à vontade. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nesse exato momento, tem pessoas, a criação, que estão esperando para que você se manifeste. Estão esperando a sua manifestação. Ou seja, tem pessoas perdidas, tem pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, de um cuidado, que estão esperando a manifestação de você que é filho de Deus. Quando você reconhece que você é filho, você começa a andar sob debaixo da proteção do Pai. Então não há o que vai parar você, porque você vai caminhar debaixo de um propósito. Não, eu estou caminhando debaixo da proteção do meu Pai, eu sou filho e eu vou avançar, eu vou alcançar as pessoas que Ele quer que eu alcance. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai começar a caminhar naquilo que Deus quer que você caminhe? Você precisa, a mudança ela tem que acontecer primeiro na sua mente. Hoje a gente vive um tempo em que a mente das pessoas é o maior inimigo delas. É o fator que mais destrói pessoas, que mais destrói as famílias. É a mente. Porque a gente vê muita gente com depressão, muita gente que sofre de ansiedade, que sofre com pensamentos suicidas. Então, a mente é a central de comando da nossa vida. Então, se a gente conseguir centralizar a nossa mente em Cristo, não tem o que vai abalar a sua vida. Porque o segredo está na sua mente. É o que vai comandar a sua vida dali para frente, é o que está na sua mente. E se o que tiver na sua mente for Cristo, não tem o que vai te derrubar. Então, às vezes, uma palavra na vida dessas pessoas que estão sofrendo desse tipo de coisa é o que vai tirar elas daquela situação. Às vezes, uma palavra que você libera sobre a vida dela pode livrar ela da depressão, da ansiedade, do medo,
do que ela estiver passando. E se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, se você colocar os olhos em Cristo, você vai ver que nada disso vai impedir de você caminhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Jesus, naquele momento que os discípulos estavam no barco, ele poderia muito bem ter acalmado a tempestade naquele momento. Ele poderia muito bem ter feito que nem ele fez da última vez, que ele acalmou o mar. Ele só falou e o mar se acalmou, mas não. Ele precisava que os discípulos vivessem aquilo. Ele precisava que eles tivessem aquela experiência. Foi intencional ele não ter ido junto naquele momento. Ele vir depois, entre a tempestade, no meio da tempestade. Então ele não veio ali naquele momento para acalmar a tempestade. Ele veio para fazer com que eles caminhassem sobre a tempestade, com que eles enfrentassem a tempestade. Então, Cristo ele não quer tirar o problema da sua vida, das suas costas, não. Ele quer que você caminhe sobre o problema, ele quer que você caminhe sobre a dificuldade. Ele não está ali simplesmente para dizer, não, meu filho está aqui, deixa que eu resolvo. Não. Ele quer que você caminhe, que você avance sobre o problema, porque daí você vai crescer, daí você vai evoluir. Essa semana eu estava olhando uma live do Thiago Brunet e ele falava exatamente sobre isso. Que o problema na nossa vida, ele tem duas formas. A primeira é as escolhas que você faz, as pessoas com que você teve alguma experiência que te colocaram em determinada situação. E a outra forma é aquilo que Deus permite que aconteça na sua vida para que você avance. Então, certas coisas que acontecem na sua vida não é para te paralisar, não é para te prejudicar. Deus não está botando a mão sobre você e dizendo, não, você vai sofrer agora. Ele não está fazendo isso. Ele está permitindo que alguma coisa aconteça com você para que você cresça, para que você evolua, para que você aprenda a partir daquilo. Então, o problema ele não é que Deus permite, ele não é para te destruir, é para que você avance. Porque se fosse tudo muito fácil, a gente simplesmente não faria nada, a gente ficaria no mesmo lugar, na nossa zona de conforto e estava tudo certo, porque está tudo certo, está tudo bem, então para que eu vou me mexer? Não precisa. Mas se tem um problema, se tem alguma dificuldade e eu preciso avançar, aquilo me força a avançar, que eu precise mudar, é a partir do problema que eu vou evoluir e vou crescer. Então Deus, ele não quer acalmar a tempestade, ele quer que você ande por cima da tempestade, por cima da dificuldade. E você só vai conseguir fazer isso se você acrescentar a sua fé, se você viver uma evolução diária na sua vida espiritual, que você se mova. Esse é o mover que Deus quer, esse é o andar sobre as águas que Deus quer para a sua vida. E você tem que descobrir, porque não é simplesmente, não estou falando para você, eu tenho que cantar igual fulano ou pregar igual ciclano, beltrano. Não. Você tem que descobrir qual é que é o seu caminho. Cada um de nós vivemos as nossas batalhas, nós temos as nossas lutas. E assim como a gente tem as nossas lutas, a gente tem o nosso caminho, o nosso propósito com Deus. O meu, ele pode ser muito diferente do seu, e vai ser diferente do seu irmão, do seu tio, do seu pai, seja lá quem for, vai ser diferente. É como se fosse o corpo humano. A gente tem várias partes do corpo que formam um, então, e todas elas são necessárias. Aí é a mesma coisa. Deus precisa do fator, da peça de cada um, para que todos juntos formem um só corpo. Deus precisa de cada um, da personalidade, do jeito, e você tem que descobrir qual é o seu caminho e seguir nele e ir até ele. Você precisa ser uma influência na vida das pessoas. A gente vive um padrão de vida que foi estabelecido por uma sociedade que a gente vive, que é dominante, que a gente tem que fazer dessa forma. A gente cresce e aprende dessa forma, a gente tem que seguir aquele padrão. E aí tem mais um versículo que eu quero ler com você. Eu já quero finalizar.
que está em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui ele está falando exatamente isso, para a gente não ser igual ao padrão de todo mundo, para a gente não se amoldar a esse padrão que foi estabelecido que a gente vivesse. E como que a gente vai fazer isso? É transformando a nossa mente, começa aqui dentro. Você tem que entender que você não precisa deixar de fazer certas coisas ou ter que se santificar para depois procurar uma igreja ou algo assim. Não, você não precisa esperar por isso. Você precisa transformar a sua mente e isso vai libertar você e daí aí sim você vai conseguir caminhar. Você vai conseguir fazer o que ele está dizendo aqui. Você não pode deixar que apenas que esse padrão que foi estabelecido, que você tem que seguir, influencie você. Você tem que ser um influenciador, você que vai começar a influenciar o mundo. Não simplesmente você baixar a cabeça e aceitar, não, é isso mesmo que eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, pagar minhas contas e viver dessa forma, viver esse ciclo. Você tem que entender que não é só isso, Deus não criou você somente para isso. Você viver uma vida diferente, esse não se amoldar ao padrão desse mundo, não significa que você tem que ser uma pessoa alienada ao mundo. Porque o alienado é aquela pessoa que se mostra indiferente a tudo que acontece ao redor dele. Ou seja, quando todo mundo está voando, é aquela pessoa que está ali dormindo, entendeu? Ela é a pessoa que tudo ela fica indiferente. E aí não é isso que está falando, você não precisa ficar alienado ao mundo. É você que vai influenciar o mundo a partir do que você vai aprender quando você começar a andar com Cristo. Então eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento, mas Deus ele quer que você caminhe sobre ela. E essa mesma experiência que Pedro teve de caminhar sobre as águas até Cristo, os outros discípulos não tiveram essa experiência. Então você vai alcançar lugares que outras pessoas talvez não vão chegar, através dessa mudança de mente que Deus vai fazer na sua vida. Então, saia do barco e mude a sua mente. Eu queria então estar convidando você a estar orando com a gente. Pega aí na mão da sua família, da pessoa que está do seu lado, tem esse momento de comunhão com ela e venha orar junto com a gente. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Deus. Que nós venhamos, Senhor, cada vez mais estar cumprindo nosso propósito, Pai. Que nós venhamos estar caminhando sobre aquilo que o Senhor quer que nós caminhemos, Pai. Toque no coração das pessoas, Pai. Eu sei que essa palavra ela teve um destino certo, ela teve um coração, Deus. Eu sei que não é em vão que nós estamos aqui, Senhor, espalhando essa palavra de graça, essa palavra de fé, de amor e de cuidado, Pai. E que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essas famílias que estão nos assistindo agora, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então eu queria estar convidando você para estar participando com a gente no nosso culto de domingo às 7 horas, aqui na Avenida General Douto Filho, 1938. Nosso culto de domingo tem sido algo extraordinário que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Então, chama o amigo, o pai, a mãe, o tio, a tia, a sogra, o namorado, o marido. Traz todo mundo aí aqui para nossa igreja que vai ser bênção demais. Amém? Fiquem com Deus e até mais. Obrigado por ouvir essa mensagem pelo canal da Igreja Chip 99. Não pare por aqui. Para não perder nenhuma de nossas mensagens, se inscreva no canal. E para ficar por dentro de toda a programação, acesse nossas redes sociais, que está no link da descrição. Você pode apoiar o ministério, fazendo sua doação através de nossas contas bancárias. Igreja Chip 99, assim como Jesus fez.